Olá pessoal, meu nome é Mário Gandra e eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e esse vídeo é mais uma videoaula do conteúdo da disciplina de Biofísica, a disciplina que é oferecida para o curso de Farmácia da UFRJ. Então vamos começar essa aula. Ok, tudo pronto. Muito bem, essa é uma aula sobre proteção radiológica, tá? Com os conceitos fundamentais de proteção radiológica. É claro que a gente vai proteger dos efeitos biológicos da radiação. Então a gente vai retomar isso só um pouquinho no início dessa aula e depois a gente segue com os conceitos de proteção radiológica. Então a gente vai ver isso aqui hoje, os conceitos, os princípios fundamentais da proteção radiológica, como falar de limitação de dose, os tipos de exposição, controle da exposição, como é que a gente controla essa exposição, as ações de descontaminação e os radioprotetores. Bom, vocês devem lembrar que os efeitos causados, eu falei isso já em outras aulas minhas, né? Os efeitos causados pela radiação podem ser bastante devastadores, né? Dependendo da dose. De qualquer maneira, a síndrome da radiação, que é um conjunto de sintomas relacionados aos efeitos biológicos da radiação, ela se inicia sempre com uma fase prodrômica, né? Que é uma fase que está restrita às primeiras horas após a exposição. E dependendo da dose absorvida, essa fase pode ser mais longa ou mais curta, pode passar pelas suas subetapas de forma mais rápida ou mais lentamente. Tá? Mas de um modo geral, a gente tem sintomas como náusea, vômito e diarreia. Tá? Depois, obviamente, a gente tem possivelmente agravamentos dessa toxicidade inicial. Isso é extremamente dependente da dose que foi absorvida, né? Então, dependendo com níveis crescentes de dose absorvida, a gente pode desenvolver a síndrome da medula óssea, em ordem crescente, a síndrome do sistema gastrointestinal e a síndrome do sistema nervoso, né? Que só ocorre em doses absorvidas muito altas. Bom, vamos falar então sobre proteção radiológica, né, que é o que importa para essa aula, para a gente evitar aqueles efeitos biológicos que a gente estava falando ali atrás. Bom, o conceito de proteção radiológica são as medidas que você faz para evitar ou reduzir os efeitos das radiações, os efeitos biológicos das radiações, sejam essas radiações de origem natural ou de fontes artificiais. A gente vai falar muito sobre exposição, né? Quando estiver falando de exposição, a gente está falando sobre a quantidade de radiação que foi transferida para o indivíduo, independente da fonte dessa radiação. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Está tudo ok. A gente pode ver nessas tabelinhas aqui, eu vou passar mais rápido nesse slide, mas essas tabelinhas mostram para a gente dose absorvida média em certas situações, seja do dia a dia, seja em situações médicas ou de acidentes. Né? Então, por exemplo, um raio-x de tórax, o quanto que você tem de dose absorvida mais ou menos, uma mamografia, um TC de tórax, quanto que os sobreviventes da bomba atômica tiveram de dose absorvida, um TC de crânio, assim, TBI e assim por diante. Depois vocês podem olhar, parar o vídeo aqui para olhar com mais cuidado. E quais são os objetivos da proteção radiológica? Então eu vou usar uns termos aqui que eu vou explicar já já, mas botar na cabeça que a gente quer, com a proteção radiológica, a gente quer evitar os efeitos determinísticos e prevenir os efeitos estocásticos. Prevenir no sentido de diminuir as chances de ocorrência dos efeitos estocásticos, tá bom? Mas, Mário, o que são esses efeitos? Eu não conheço esses termos. Então vamos lá, os efeitos determinísticos, ou não, eles também às vezes são chamados de não estocásticos, tá? Eles ocorrem em doses específicas de radiação, doses altas, e o efeito é imediato, é agudo, ou seja, você recebe aquela dose e tem o efeito biológico imediatamente, tá? E quando a gente diz que ele só ocorre com doses elevadas, isso significa também dizer
que existe um limiar de dose para a ocorrência dele. Ou seja, aquele efeito determinístico só ocorre a partir de certa dose absorvida pelo indivíduo. Tá? E quanto mais, a partir desse limiar, quanto mais dose você recebe, maior vai ser o efeito, mais grave vai ser o efeito, digamos assim. Tá? E o pessoal costuma chamar isso de modelo poupança, ou seja, quanto mais você aplica, certamente maior será o rendimento, porque se você tem um volume maior de dinheiro na poupança, o rendimento total vai ser maior, obviamente. Né? O efeito... Opa, acho que eu fiz uma besteira aqui. Pronto, corrigida a besteira. Desculpe. O efeito estocástico, ele é diferente. Ele ocorre com doses muito pequenas de radiação. Ele não está relacionado a um limiar para sua ocorrência. E não é um efeito agudo no sentido de que você vai ter o efeito assim que receber, assim que for exposto. Não é isso. O efeito estocástico é aquele que acontece por acúmulo de dose. Então, se você recebe doses baixas, mas periodicamente, de tal forma que a sua taxa de dose ao longo de uma janela de tempo é muito grande, ou com uma frequência muito alta, você acaba desenvolvendo um efeito biológico. Por que isso acontece? Porque o efeito dessas doses muito baixas são corrigíveis, o organismo corrige. Mas se você recebe essa dose baixa com uma frequência muito alta numa janela de tempo, você acaba não conseguindo corrigir os problemas deletérios e você então vai apresentar um efeito que pode ser permanente ou não no organismo. Tá? Então esse modelo trabalha mais com a probabilidade de ocorrência à medida que você aumenta a dose. Não é aumenta a dose única, tá? Mas aumenta a quantidade de doses pequenas que você vai receber ao longo do tempo. A gravidade do efeito independe da dose, porque uma vez que o organismo não consegue mais se renovar do dano causado por aquela pequena dose, vai acontecer o efeito e ponto. O efeito estocástico é dessa maneira. Um bom exemplo é o câncer. Né? Então, a gente costuma chamar isso de modelo loteria, que é assim, quanto mais... Como é que é a loteria? Se você aposta um bilhete, a sua chance de ganhar é muito pequena. Se você aposta vários bilhetes, a sua chance de ganhar aumenta. Não é certo que você vai ganhar, mas aumenta a sua chance. Claro que na loteria a gente está falando de ganhar, né? Quando a gente está falando de efeito biológico da radiação, isso não é nenhum ganho, não é uma perda. Mas vocês entenderam, né? Vamos seguir adiante. Eu voltei aquele slide, 3 slides atrás, que eu falei dos objetivos, que era evitar os efeitos determinísticos. Então, beleza. Como? Mantendo as doses abaixo do limiar. Lembra que os efeitos determinísticos são aqueles que acontecem quando você recebe uma dose de radiação alta, a partir de um certo limite. Então, para evitar os efeitos determinísticos, a gente tem que evitar que a pessoa receba aquela quantidade de radiação, que ela absorva aquela dose, certo? Beleza. Esse é um dos objetivos, tá, da proteção radiológica. E prevenir os efeitos estocásticos. Como? Fazendo uso do que você puder da proteção radiológica para que você não tenha esse efeito cumulativo. É como se eu tirasse os bilhetes de loteria da sua mão para você não apostar muitos bilhetes e aumentar a chance de você ganhar. É como se fosse isso. Né? Então eu vou usar mecanismos para evitar que o efeito se acumule no seu organismo. Tá bom? E assim evitando os efeitos estocásticos. Tá? Muito bem. Para isso, a gente tem alguns princípios fundamentais na proteção radiológica. Eu vou falar esses princípios aqui e depois falar do controle de exposição, de como a gente pode, então, controlar essa exposição e evitar os efeitos determinísticos e prevenir os efeitos estocásticos. Tá? Bom, o primeiro princípio é ótimo. O primeiro princípio fundamental é o da justificação, que parece óbvio, mas não é tanto. A palavra é feia, né? Justificação. Mas é isso, a palavra é essa mesmo. É o seguinte, esse princípio diz o seguinte: qualquer atividade que envolva radiação ionizante ou exposição a ela tem que ser justificada. O que isso significa?
significa o seguinte, perguntar o seguinte, precisa mesmo usar radiação ionizante? Existe uma alternativa para isso? Por exemplo, na pesquisa científica, a gente costumava fazer marcações celulares utilizando marcadores radioativos, e hoje em dia isso foi substituído por marcadores fluorescentes. Por que você usaria marcação radioativa hoje em dia para ver certos aspectos do metabolismo celular em microscopia e tal, se não precisa mais disso? Você está entendendo? Então, claro que é um objetivo, né, científico a gente ir desenvolvendo tecnologias em que a gente vai precisando cada vez menos do uso de radiação, seja em diagnóstico, seja em pesquisa, seja em terapêutica, né? E também em outras coisas fora da área biológica da saúde, como geração de energia, esse tipo de coisa. Tá? Então, bom, é isso. Então, o princípio da justificação é radioativo versus não radioativo. Precisa usar radiação? Então, sempre ter esse julgamento e considerar as alternativas disponíveis. Tá? O outro princípio, que é um dos mais importantes, é o princípio chamado ALARA, conhecido vulgarmente como ALARA, que é um acrônimo, né, da frase em inglês as low as reasonably achievable. Isso em português significa tão baixa quanto razoavelmente execuível, que também é uma frase difícil. O que isso significa na verdade? Que é o seguinte, se você tem que usar radiação, então passou pelo efeito da justificação, né? Desculpe. Passou pelo efeito da justificação. Deixa eu conferir aqui, ok. Tem que usar, ok, tem que usar. Se tem que usar o mínimo necessário para você atingir o seu objetivo. Né? Então, se você tem um limiar de dose em que abaixo daquilo você não vai conseguir atingir o seu objetivo, naquele uso que você está fazendo da radiação, então você tem que pelo menos chegar nesse limiar, mas não avance muito além do limiar. Ou seja, use a dose mais baixa possível para ter um bom resultado naquilo que você estiver fazendo. Tá? Bom, outro princípio fundamental da proteção radiológica é limitar a dose individual. Isso a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Isso vai se aplicar a qualquer situação em que uma pessoa vai ser exposta à radiação. Aqui especificamente eu trago umas imagens de portarias que limitaram a dose para trabalhadores. Isso aqui são só trabalhadores e público em geral. Não se aplica a pacientes, porque paciente que tem que fazer uso de radiação vai ter que se submeter aos protocolos de qualquer maneira, né? Você se passou pelo processo, o princípio da justificação e o ALARA, então você não tem mais o que discutir limitação de dose individual, né? Muito bem, então existem umas portarias que limitam para trabalhador, máximo que pode receber, e indivíduo do público geral, máximo que pode receber em ambientes geradores, né, de radiação. Né? Ambientes irradiadores, a gente pode dizer assim. Tá? Muito bem, a exposição, só para lembrar, né, se vocês já conhecem um pouco do assunto, vocês devem lembrar que a exposição pode ser por... a gente trata, assim, na proteção radiológica é importante tratar desses tipos de exposição, que é o seguinte, por irradiação, ou seja, a fonte radioativa está longe do indivíduo, longe não, afastada, né, separada, sem contato com um indivíduo que foi exposto. A gente pode falar de contaminação de objetos que não deveriam estar contaminados e que são de proximidade do indivíduo exposto. Por exemplo, a roupa do indivíduo, o óculos do indivíduo, né, materiais de trabalho, o mouse do indivíduo, por exemplo. Então, ou seja, a gente está falando de presença de material radioativo onde não deveria estar presente, tá? E mais próximo, né? Mais contato com o indivíduo irradiado, exposto, desculpa. E a gente pode usar o termo também de contaminação interna, que, por exemplo, aconteceu no nosso caso do nosso acidente radioativo, né, do Césio, em Goiânia, que a gente teve contaminação interna, que é quando a pessoa tem ingestão
ou inalação ou absorção por contato do material irradiante, tá? Muito bem. É importante a gente lembrar, e isso tem muito a ver com os efeitos determinísticos ou estocásticos, sobre a taxa de exposição ou frequência de exposição, né? Essa frequência de exposição pode ser única, ou seja, você foi exposto uma única vez, por exemplo, num exame que você faz, um raio-x de tórax, por exemplo. Então você foi exposto naquela vez e pronto. Pode ficar anos sem ser exposto novamente. A exposição pode ser fracionada, por exemplo, pessoas que vão ter que fazer aquele mesmo exame muitas vezes, num ano ou em alguns meses, ou a pessoa que está submetendo a um protocolo de radioterapia. E ela pode ser periódica. Esse periódica, qual é a diferença do fracionado e periódica? É porque no fracionada você tem, teoricamente, uma necessidade de fazer aquilo por uma questão de saúde. A periódica está relacionada a quando você tem exposição ocupacional, né? Quando aquilo está bem regulamentado, você vai ser exposto de tal hora a tal hora por causa do seu trabalho naquele local, então é algo mais bem estabelecido, né? Isso está muito relacionado com o trabalho e com a saúde ocupacional, obviamente, né? Bom, então o que a gente pode fazer? Agora vamos ao que interessa. Como é que a gente se protege? Bom, a gente tem que controlar a exposição do indivíduo, certo? A gente tem que controlar o quanto ele se expõe à radiação ou a quanta radiação ele está se expondo. Então, tem várias maneiras de a gente controlar a exposição. A primeira e mais óbvia é a distância. E as radiações ionizantes ondulatórias, como a radiação gama e o raio-x, a elas se aplica um fator geométrico, a lei do inverso do quadrado da distância. Né? Então, se você a relação entre distância e dose absorvida, ela não é inversa diretamente proporcional. Ela é inversa exponencialmente proporcional. Então, se eu, por exemplo, dobro a distância entre a fonte e a minha exposição diminui ao quadrado. Então, eu tenho uma redução de 4 vezes da minha exposição apenas dobrando a distância. Tá? Isso não vale para radiações corpusculares, como radiação beta e alfa. No entanto, existe uma atenuação no ar. O ar tem um papel importante na atenuação, mas só das radiações alfa e beta, porque elas têm muita interação com as partículas do ar. Então, quando eu estou dando distância, eu estou também colocando mais partículas entre nós dois, né? A fonte radioativa e eu como indivíduo exposto. E aí, com isso, as radiações corpusculares, elas vão interagir mais e vai chegar menos partícula radioativa em mim. Isso não vale tanto, quase nada, para as radiações ondulatórias, tá? Radiação gama e raio-x, que tem pouquíssima interação com as partículas do ar. Então, vamos lá, distância, ficar longe do material radioativo, né, da fonte de radiação, já é a primeira maneira de controlar a exposição. Segunda, blindagem, que deve ser adequada ao tipo de radiação, né? Chumbo para radiação gama e raio-x, acrílico para beta e tal. Então, obviamente, a eficiência da blindagem depende do tipo de radiação e da energia daquela radiação, tá? E isso você conhece porque você, no mínimo, já fez um raio-x numa sala de radiografia e viu o seu acompanhante quando você era criança, às vezes tinha que ter lá um pai ou mãe, avó, com um avental de chumbo te segurando e tal. Eventualmente, o operador do raio-x também usa um avental chumbado, né, e ainda vai para trás daquela barreira também metálica para se proteger, onde estão os controles, né?
Muito bem, então blindagem mais adequada ao tipo de radiação. E, obviamente, ó, a gente falou de distância, falou de blindagem, qual é o que falta? Tempo. Que, inclusive, tem muito a ver com a questão, tanto com os efeitos determinísticos, mas bastante com o efeito estocástico. Né? Quanto mais tempo você fica sendo irradiado, maiores as chances de você desenvolver efeitos daquela radiação. Então, diminuir o tempo de exposição, diminuir a chegada de radiação em você, seja por blindagem ou por distância. Tá? Muito bem. Caso haja contaminação, lembra do termo contaminação? Quando você tem contaminação de objetos que não deveriam estar contaminados com fonte radioativa. Então você tem que lavar o local contaminado, remover as partículas radioativas da superfície, blindar a superfície. Então, por exemplo, a gente fez muito isso, né, no acidente de Goiânia, em 87. As roupas, os pertences das pessoas foram todos blindados e enterrados, né, numa região da cidade que foi feito um aterro radioativo. Né? Então os materiais foram colocados dentro de tambores metálicos, concretados, cavados e enterrados debaixo da terra. Tá? Enterrado debaixo da terra é ótimo. Né? Então você isola o material. Né? Você aguarda o decréscimo, o decaimento radioativo, né? E eventualmente depois você pode recuperar aquele material se você já teve um decaimento quase completo. E monitorar, né? Você pode usar monitores, algum sistema de monitoramento para você ver o quanto ainda está irradiando daquele material que você blindou e isolou. Se você ainda recebe radiação, significa que a blindagem e o isolamento não estão perfeitos. Então talvez você tenha que concretar toda a área e tal. Vocês devem ter escutado falar recentemente, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, a usina de Chernobyl, toda a região do acidente, a região mais estrutural, né, dos escombros, foi feito um novo isolamento com previsão de duração de 100 anos. E aí depois de 100 anos vai ter que ser refeito aquela estrutura, como se tivesse sido feito um galpão em volta dos escombros, né, para blindar e diminuir a saída de radiação que ainda tem ali e vai ter praticamente para sempre, né? Muito bem, falamos de controle de exposição, falamos dos princípios fundamentais, falamos de um monte de coisa. Para finalizar, a gente vai falar bem rapidinho dos radiomodificadores. Os radiomodificadores são substâncias químicas que podem potencializar os efeitos biológicos da radiação, e aí nesse caso eles são chamados de, cadê meu mouse? Radiosensibilizadores, ou eles podem diminuir os efeitos biológicos da radiação. Aí nesse caso a gente chama eles de radioprotetores. Os radiosensibilizadores, eles têm um uso médico, tá? Eventualmente, não nem gostaria de citar isso aqui, mas eventualmente eles podem ter um efeito na guerra também, né? Efeitos bélicos, objetivos bélicos ou militares, né? Para você aumentar a sensibilidade dos seus inimigos à radiação e depois usar uma arma radioativa, né? Mas o que interessa aqui para a gente são os radioprotetores. Os radioprotetores, da mesma maneira que os radiosensibilizadores teriam, né? A gente teria um interesse militar nisso. Eu nem gosto de usar a palavra gente, mas poderia-se ter esse interesse. O radioprotetor também, né? Para você proteger suas tropas dos efeitos biológicos da radiação, eventualmente numa guerra, né? Obviamente, os radioprotetores, eles são desejáveis. O uso deles é desejável que seja antes da exposição. Mas para certas situações, como por exemplo, prevenir os efeitos de um acidente radioativo numa usina ou qualquer outro lugar, ou o uso de uma arma radioativa, uma arma nuclear, a gente não tem exatamente como prever. Então o uso antes é mais difícil nas situações, né? Mário, então que história é essa? Não adianta você ficar falando que é melhor antes da exposição. Não, cara, olha só. Tem situações em que a gente tem que fazer, por exemplo, controle de acidente, como aconteceu em Fukushima,
que depois teve que ter revezamento de entrada de funcionários para fazer a contenção do aquecimento, do superaquecimento do reator. Né? E foi graças a isso que o reator não explodiu. Então, essas pessoas que entraram lá, elas receberam radioprotetores, essas substâncias, e também usaram, né, proteção, blindagem, ficaram, restringiram o tempo, elas entravam, ficavam pouco tempo e saíam e tal. Tudo isso. Mas elas ingeriram ou foi injetado nelas os radioprotetores para diminuir o efeito biológico. Então a ideia é, claro, que existem algumas características desses radioprotetores que são muito desejáveis, né? Por exemplo, ele tem que reduzir por pelo menos um fator 2, né? 2 vezes o efeito da radiação. É interessante que ele seja facilmente administrado, de preferência via oral, inclusive fácil de ser auto-administrado. A própria pessoa tomar aquilo, por exemplo, se ela trabalha com radiação e acontecer alguma coisa que ela sabe que vai acontecer um acidente, uma exposição, ela mesma fazer a administração nela mesma. Né? Muito bem. É desejável que ele tenha um tempo de ação longa, porque às vezes a pessoa vai precisar se expor por um tempo prolongado para resolver uma situação emergencial. Um dos mais promissores é o WR2721, mas eu não vou detalhar esses radioprotetores aqui. Os meus alunos vão ter disponível para eles também um texto que fala sobre esses radioprotetores para complementar essa aula. É interessante que os radioprotetores sejam bem tolerados, que eles não interfiram com o comportamento do indivíduo, porque se você está tomando aquilo para agir numa situação em que você vai ser exposto, provavelmente é porque você é essencial lá e é importante que você esteja consciente e com o seu cognitivo todo inalterado, né? Que ele tenha mínimos efeitos secundários, não acumule, não produza efeitos tóxicos, obviamente, isso é desejável para qualquer medicamento, né? E que você tenha sejam estáveis para armazenamento. Por quê? Porque você quer que nesses locais de trabalho com radiação você tenha estoques desses radioprotetores. Eventualmente renovar esses estoques de tempos em tempos, mas que não exija uma renovação a cada 2 meses, 3 meses, ou seja, que eles sejam estáveis, tá? Mesmo eventualmente em condições adversas de armazenagem. Tá? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa aula. Deixa eu voltar aqui para minha carinha. Muito bem. E qualquer dúvida para o pessoal que está assistindo isso no YouTube, pode colocar nos comentários. Eu sempre respondo os comentários. Para quem é meu aluno, vai estar colocando isso em algum fórum de dúvidas lá na nossa sala de aula virtual. Muito obrigado novamente. Um abraço para vocês.